Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de setembro de 2022. Hoje tive a intuição de conversar um pouco sobre Reiki versus fidelidade. Chegou os dois assuntos para mim e achei interessante porque casou uma reflexão tanto da parte do Reiki, que estou sempre fazendo novos estudos, buscando outras fontes de aprimoramento, de aprendizado, de autoconhecimento, no sentido do Reiki, que é a técnica terapêutica, onde hoje eu busco me especializar, me aprimorar, para levar esse tratamento, essa terapia aos pacientes. E ao mesmo tempo que assistindo às aulas de visão, ainda mais mestrado que eu vou estar fazendo na próxima semana, mestrado de Reiki, um breve histórico. Minha jornada no Reiki começou em 2015. Já passei por vários 3, 4 mestres, colhendo fontes de ensinamento do Reiki, para a partir disso eu ir ampliando a minha consciência e o meu conhecimento técnico. E hoje, nessa formação que estou fazendo, é a 4ª formação, foi falado da parte dos princípios. E chegou a mim uma mensagem que foi emitida referente à fidelidade. Eu achei interessante porque casou a questão dos princípios do Reiki, são 5 princípios, e a questão da fidelidade. Eu vi um elo nesses 2 temas e é o que eu vou compartilhar nesse vídeo. Espero que vai ser breve, não vou me estender, né? Mas com o intuito de expansão de consciência. Aqui, da minha parte, não estou divulgando ou falando nenhuma verdade do Reiki em si, porque quando se fala em princípios do Reiki, cada escola que você vai buscar, as escolas que estão ligadas ao mestre Mikao Usui, que é o Reiki que eu estudo, que eu pratico. Hoje já existem diferentes escolas de Reiki, cada um com uma abordagem, mas eu me sintonizei mais com o Reiki, vamos dizer, o Reiki original, porque foi Mikao Usui que formatou essa técnica, né? É do Japão. Isso também é um fator que me atraiu. A questão oriental de fidelidade que a cultura oriental, aqui no caso do Japão, tem, como eles olham essa questão dos princípios, que não é meramente uma coisa trivial, mas muito mais profunda, que se baseia em toda uma forma de viver, de buscar uma evolução. E a fidelidade, que hoje no mundo nosso ocidental, essa questão da fidelidade está totalmente, como pode dizer, esquecida, ou mal interpretada, né? Mas não estou aqui, só estou trazendo o meu ponto de vista. No caso dos princípios existem, cada um usa um termo, uma forma. Eu peguei dos estudos que eu fiz de vários mestres e estou colocando o meu entendimento em termos dos princípios do Reiki, que eu vou aqui conversar cada um e dar o meu ponto de vista. Não é minha verdade absoluta, cada um pode falar um pouco diferente. Quando você coloca na internet você vai ver termos, palavras, né? Mas eu acredito que eu estou buscando algo um pouco mais profundo.
dos princípios que algumas escolas colocam. E fidelidade também foi um aprendizado para mim. Quando veio esse assunto fidelidade, a primeira coisa que me veio à mente, né, de um casal, marido e mulher, né? Para mim isso é uma coisa que eu sempre tive muita preocupação, sempre buscando fidelidade no tocante a uma união, de um relacionamento. Sempre busquei e é uma das, talvez, virtudes da minha parte, fidelidade. Mas a fidelidade é muito mais ampla do que apenas relacionamento. E isso foi uma coisa que eu não tinha essa percepção. Eu estou aqui querendo trazer um pouquinho desse estudo, desse despertar consciencial nesse assunto. Princípio Reiki versus fidelidade. Espero que o áudio esteja bom. Vou colocar aqui o microfone um pouquinho mais perto, ficar mais nítido. Minha forma de expressar sempre é um pouco, a voz é mais branda, mais calma, né? Mas às vezes quando a gravação não fica tão bom. Antes de falar exatamente desses dois temas, do tema princípio do Reiki versus fidelidade e alguns tópicos que eu separei, eu vou estar lendo um mantra, uma mensagem que recebi pela internet, né? Não é uma mensagem mediúnica, não, é uma mensagem que chegou pela internet. Mas eu sei que às vezes isso já, para mim, já estou muito atento a essa técnica que a espiritualidade usa para comigo. Chega às vezes quando é exatamente aquela mensagem que eu estou precisando. E esse mantra para mim foi perfeito. Então aqui, eu não sei quem escreveu esse mantra, mas pela forma que é colocado, eu vejo que é de Jesus, Sananda, ou um ser de alta esfera de luz. Da forma que ele começa, ele já está se colocando como um ser que nos vê como filhos, né? Então, o mantra é o seguinte: filho, lembre-se, 2 pontos. Só o amor cura. Vou repetir. Só o amor cura. É ele que renova por dentro. É o amor que te renova por dentro. Purifica seu corpo e expande cada campo da sua vida. Aí ele fala, pratique esse mantra. Estou praticando esse mantra. O mantra vai estar na descrição desse vídeo, vou colocar um link para levar para esse mantra no site Luz da Lucidez. Coloquei lá, tá? A fonte dele é da internet, Facebook, não, como disse, não sei o autor. Ou colocar o autor como Jesus. Eu me amo, sei que sou amado pelo universo e aceito ser digno do amor. Eu permito que essa energia de afeto me envolva e me preencha, que ela cure o meu corpo, a minha mente, as minhas relações, as minhas finanças e expanda a minha vida. Eu emano e recebo o amor infinito, sempre. Assim é, assim é, assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora falando do princípios, dos 5 princípios do Reiki e uma breve introdução em alguns tópicos do Reiki. Um deles fala da inicialização, da sintonia, e outro fala dos princípios. O que eu gostaria de falar da sintonia, da iniciação, porque nesse curso que eu estou fazendo, muito bom,
Mas o professor, o mestre, né? O professor, ele busca, dentro da visão dele, não colocar a iniciação como fosse algo que só um mestre, que fez mestrado em Reiki, tem essa autoridade para iniciar alguém no Reiki. Ele quer tirar essa mistificação, esse paradigma. Só um mestre, o termo mestre, de Reiki inicia um reikiano. Eu entendi o que ele quis dizer para que a gente não crie dogmas, bloqueios, torne a coisa muito sensacionalista. Concordo. Abro aspas. Concordo. Em parte. Porque se você for olhar pela visão ocidental, entendo, né? Eles não querem deixar a coisa muito mística, muito um olhar de algo intangível, que dependa de um mestre para iniciar um outro reikiano, né? Dentro da jornada de aprendizado. Mas aqui, todas as vezes que eu fui iniciado em Reiki, aí que eu quero trazer a minha contribuição, meu ponto de vista, eu nunca pensei na autoridade do mestre, que está ali ancorando as energias e dando a iniciação, a sintonização. Eu nunca olhei para o mestre, mas eu sempre entendi que há uma egrégora espiritual, há uma esfera de seres luminosos que trabalham em cima dessa energia, dessa terapêutica que é o Reiki. Espiritual que eu estou falando, uma egrégora de seres de luz. Reiki não é uma técnica planetária da Terra, ela é cósmica, com certeza. Quando Mikao Usui recebeu, ele entrou naquele processo de meditação de 21 dias, foi no monte, meditou e recebeu essa iluminação, esse saber é cósmico, universal. E ele se tornou uma pessoa que conseguiu trazer para a nossa materialidade esse conhecimento, essa nova técnica de cura, de alívio das dores, um lenitivo, hoje, extremamente, eu acho vital, porque aprendemos como estamos a olhar o ser de uma forma holística, um ser como energético, não só a parte física, mas toda a parte espiritual. Olha os chakras, os corpos sutis que compõem o corpo físico, energias. Somos um ser energético, temos um campo eletromagnético, todo ser, tudo no universo tem um campo eletromagnético. Tudo no universo está numa frequência eletromagnética. Ciência, não estou falando aqui nada fora da ciência. Obviamente a ciência ainda há e vai ter que investir muito para através dos testes empíricos, materializar tudo isso em termos de resultados concretos. Mas é energia, e isso já está bem formado. Então, quando fala de iniciação, no meu caso, das minhas iniciações, eu sempre vi e sempre recebi como uma ortoga das esferas espirituais. Que eu me ancorava nesses seres de luz, e quando eu vier a fazer o tratamento, passar essa energia para o paciente, eu estou sendo amparado por toda uma egrégora espiritual de alta frequência, de alta vibração. Eu tenho essa ortoga dessa egrégora, de todos a ancestralidade junto ao mestre Mikao, conectado, que estão lá trabalhando
para que haja uma expansão dessa técnica terapêutica para a humanidade. Então, a iniciação, para mim, não é o mestre, mas sim toda a egrégora espiritual que está ali. Eu tenho a fé que a grande fraternidade branca, que o mestre Hilário da cura, arcanjo Rafael da cura, façam parte dessa egrégora. E quando nós nos dispomos a ser um terapeuta reikiano, treinando a nossa focalização, a nossa intenção, usando os símbolos, naquele momento que a gente eleva com sentimento de verdade, a gente ancora uma energia cósmica, ancora uma energia telúrica e transmutamos isso em uma energia que inundamos o paciente, o cliente, com uma energia de transmutação, de renovação, tirando angústias, depressões, ansiedades, e no caso que já somatizou no corpo físico, colaborando junto com a medicina tradicional, porque o Reiki é uma terapia complementar, integrativa complementar, ajudando no restabelecimento do paciente. Então, a iniciação, para mim, é divina. Reiki é divino. Não é religioso. Porque qualquer um, depende da sua religião, vai ser um reikiano. Não estou falando de religião. A religião é de cada um. Mas o Reiki é divino, porque lidamos com energias cósmicas, energias da fonte criadora. Então a iniciação, eu não acho adequado levarmos essa iniciação de uma forma tão trivial como o Ocidente transforma tudo em forma trivial. Não. Ter um respeito pela hierarquia de seres que estão trabalhando na divulgação dessa técnica terapêutica. No caso, na minha linhagem, Mikao Usui. Gostaria só de estar abrindo com essa questão da iniciação. E vamos falar um pouco dos princípios. Aqui eu vou colocar esses princípios da forma que eu ancorei na minha consciência, da forma que eu enxergo esses princípios do Reiki. Primeiramente, princípios, fidelidade. Os princípios, quando você enxerga pelo olhar oriental do Japão, é algo profundo de uma forma de buscar uma evolução espiritual. Porque o princípio do Reiki fala só por hoje, né? Só por hoje. Eles colocam aqui, não se preocupe, não se irrite. E muitas dessas pesquisas que vocês forem fazer na internet, o primeiro princípio é esse, não se irrite, não se preocupe. Eu ampliei, não que a minha verdade seja melhor que ninguém, mas eu coloco a palavra confiar, confiança. Então, só por hoje vou ter confiança. Que quando você tem confiança, você vai estar, de uma certa forma, combatendo essas questões que hoje no Ocidente é constante. Preocupação, né? Ansiedade, porque tudo hoje no nosso sistema de vida planetária, na forma que a nossa vida é gerida dentro do Ocidente, pelas formas que nós interagimos com a relação de trabalho, né, capitalismo, vivemos na eterna preocupação e eterna ansiedade. Essa é um flagelo que, de uma certa forma, sempre pega todo mundo. Aqui eu coloco confiar, confiança. Confiar que você é um ser divino, uma centelha de Deus. Está integrado ao todo pela iniciação
E quando você tem a fidelidade dessa confiança, não que você seja um ser perfeito, mas você, só por hoje, vou ter confiança. E nesta confiança você vai entregar mais no seu trabalho terapêutico. Então o princípio de confiança é todo dia. Hoje eu confio. Porque todo dia a gente tem que estar ancorando essa confiança. Então aqui eu trago esse adendo, confiança. Próximo item que eu coloquei aqui, eles colocam fazer o seu trabalho com honestidade, né? Com amor. Sim, eu coloco honestidade como uma forma que envolve trabalho, relação, sua interação com a sociedade de todos os níveis. Honestidade, em todos os níveis. Honestidade. Estamos hoje numa sociedade, infelizmente, todo mundo, é fácil olharem com o olho da consciência da expansão. A corrupção está em todos os níveis, em todas as áreas. Então, falar só por hoje seja honesto é um desafio, né? Seja honesto no trabalho. Então, o reikiano tem que ser honesto no trabalho, fazer o melhor, se sintonizar, se colocar como catalisador que pegue as energias cósmicas e telúricas e ele se coloca como uma ferramenta mais neutra possível para que passe para o cliente realmente a energia que vai renovar, transmutar aquela carência que o cliente vem a ter. Então, segundo princípio do Reiki, eu coloco honestidade, mas não só com o trabalho, mas com a vida. Honestidade com a vida, com as suas relações. Tem que ser honesto. Só por isso tem que ser honesto. Só por isso, só por hoje tem que ser honesto. Só por hoje você tem que confiar. Um outro princípio, gentileza. Gentileza. Seja gentil, amável com todos. Perfeito. É isso mesmo. Gentileza. Amável. O que eu gostaria de colocar aqui é: nós somos um com todo. Somos uma centelha divina da fonte criadora. Não somos um, mas somos um com todo. Existe um provérbio que era muito usado na época na França dos mosqueteiros: um por todos e todos por um. Esse provérbio hoje retorna na minha consciência de uma forma muito contundente. Sim, um por todos e todos por um. A gentileza é enxergar todos, porque somos um com todo. Então a gentileza tem que ser um estado natural nosso. O reikiano tem que sempre pensar: só por hoje serei gentil. O outro ponto, gratidão. Gratidão é uma palavra que agora, nas aberturas do novo milênio, os mestres santos trazem valor dessa palavra, ser grato, que é diferente da palavra obrigado. Que obrigado te remete a uma obrigação. Não tem a mesma vibração. A palavra gratidão é uma palavra que vibra, te leva numa frequência muito mais alta. Grato por tudo. Por tudo. Acordar e falar grato. E esse é um dos princípios do Reiki. Gratidão. Não é o que eu não tenho nem o que acrescentar mais nisso. É realmente expressar gratidão pelas amizades, pela sua companheira, pela sua família, pelos seus pais, filhos, até pelos animais que estão sempre. Eu tenho uma gata que está comigo quase 20 anos. Eu nem, falar a verdade, nunca imaginei que ia gostar de gato, não. Eu gostava mais de cachorro. Mas um dia apareceu uma gatinha na janela da minha casa. Nunca imaginei. 20 anos, tá aí. Não me larga. E hoje para mim está sendo uma coisa maravilhosa.
gratidão, né? Eu agradeço pelo universo ter me trazido esse ser aí que está junto comigo. E, por último, isso aí é um item que eu estou acrescentando, que eu ancorei, né? Que é a aceitação. A aceitação. Esse item você não vê nos princípios do reiki de uma forma explícita. Mas para mim eu coloco como quinto. A aceitação. Aceitar que a vida te traz. Olhar com aceitação. Que quando você não aceita, você está entrando num embate, num combate. Está entrando numa outra frequência. Há certas situações que a gente não entende. Uma perda de um filho, de uma mãe, que a vontade divina leva para o outro lado. Às vezes, ou para muitos, aceitar é muito difícil, né? Aceitar que é o melhor. Trago aqui uma experiência pessoal. Meu irmão, já tem quase 10 anos que ele foi para outro plano. Graças a Deus, naquela época eu tinha uma bagagem kardecista, de reencarnação, vivência em outros planos, da vida espiritual. Então eu passei por esse processo de uma forma com muita aceitação. Primeiro porque eu entendia que ele simplesmente saiu do corpo material e está no plano espiritual, né? Eu acho que essa aceitação foi tão verdadeira da minha forma que em poucos... Primeiro assim, um testemunho, né? Testemunho. Primeiro que o plano espiritual, em desdobramento, me informou: olha, seu irmão vai desencarnar, ele está numa situação que, se ele ficar mais tempo aqui, já teve uma moratória, ele vai sofrer desnecessariamente e vai fazer todos sofrerem. Já tive uma preparação, eu e minha mãe já tivemos uma preparação espiritual. E depois que ele desencarnou, poucos meses depois, eu tive um sonho com ele, numa colônia espiritual, que ele estava num hospital espiritual. Nem estava ainda num hospital de uma cidade, estava numa colônia. Ibitinga, colônia espiritual de Ibitinga. Foi a aceitação que propiciou isso, né? Ou seja, essa aceitação envolve várias situações. Ser mandado embora do serviço, e aí vai. Aceitação, que é, com esse sentimento de aceitação você consegue iniciar uma transmutação daquela situação, ok? Então é isso, os princípios são esses. E por que a fidelidade? Quando veio o assunto fidelidade, a primeira coisa que me veio foi relacionamento, marido e mulher. Vamos ficar nesse ponto, porque para mim, nesse quesito, eu sempre fui fiel com a minha parceira. Mas me chegou a mensagem que a fidelidade é algo muito mais amplo. Você ser fiel com você mesmo. E isso é uma coisa que eu não tinha uma consciência. O que é ser fiel com você mesmo? É você respeitar suas verdades, não reprimi-las. Ser fiel é não trair as pessoas. Ser fiel com os relacionamentos, com as amizades, com o seu chefe. Ser fiel. Ser translúcido, transparente e verdadeiro. Fidelidade é algo muito amplo. E a fidelidade está totalmente envolvida no trabalho de um reikiano. A pessoa tem que ser fiel aos princípios. Fidelidade aos princípios. Se um reikiano terapeuta for focar apenas em recursos financeiros, ele está no mundo da materialidade. E reiki é divino, como eu falei. Tem que ter fidelidade. Você é uma ferramenta para passar para o cliente, paciente, uma energia realmente de transmutação, que ele possa ali limpar todas as suas mágoas, dores, tudo que está no seu interior, porque o reiki, no momento que a pessoa entra nessa energia do reiki, está numa sessão de reiki,
e ele consegue absorver aquela energia que ele está transmutando. É normal o paciente na primeira sessão chorar, transmutar toda aquela dor que envolve ele, tanto física, emocional. Mas o terapeuta tem que ser fiel, ter fidelidade nesse trabalho. Quando ele inicia a aplicação, ele tem que estar ancorado com as esferas de luz. Essa energia vai passar por ele, ele vai sentir o campo eletromagnético dele, do paciente, do cliente. Tem que ser fiel, fidelidade nesse processo. Então, para mim, nesse momento foi extremamente oportuna esta associação entre os princípios do Reiki, fidelidade aos princípios. Quando falo fidelidade, é só por hoje, e realmente tem que ser só por hoje. Confio, sou honesto, sou gentil, sou grato, estou na aceitação. Só por hoje, porque o mundo hoje é um desafio a cada instante. Então, todo dia você tem que renovar os princípios. Confiar, ser honesto, ser gentil com todas as criaturas, todos os seres, ser grato e estar na aceitação. Bem, era isso que eu gostaria hoje de estar compartilhando, trazendo um pouco um vídeo voltado para o meu trabalho como terapeuta, sendo fiel a esse trabalho, essa proposta de levar realmente amor a todos que eu possa ajudar nesse processo como terapeuta. Agradeço a todos, espero que esse vídeo sirva como um alento. Vou deixar no vídeo o link para o programa que foi falado sobre fidelidade. Tem muitos assuntos mais abrangentes nesse assunto fidelidade. Vou deixar o link para vocês verem o programa. É um programa antigo, mas achei extremamente abrangente e ampliou muito a minha consciência no que fala, no que tange a fidelidade. E vou colocar um link onde leva ao mantra. Eu estou usando esse mantra estou usando mantra. Um mantra é algo poderoso. Existe um livro, eu felizmente já li faz muitos anos que eu li esse livro. É um livro espírita que narrava o episódio quando houve aquele tsunami na Ásia. Mais de 100 mil pessoas foram afetadas por esse tsunami. E o livro narrava a atuação do plano espiritual no acolhimento e suporte àquelas pessoas que desencarnaram no meio daquela tragédia. E existia um dos socorristas, que era o plano espiritual naquele momento, que era indiano. Era um indiano desencarnado, fazia parte da egrégora que estava ali ajudando aos desencarnados que naquela tragédia desencarnaram no plano espiritual, mas que ainda estavam ali, naquele ambiente de caos, né, que foi gerado pelo tsunami. Estavam ali, ainda não tinham sido recolhidos por uma colônia espiritual, estavam aprisionados naquela situação. E eu vi o poder do mantra, porque um indiano, ele entrava naquelas regiões da quarta dimensão e ele ficava falando um mantra, ele ficava recitando os mantras. E na hora que ele recitava, ele iluminava toda aquela região com o mantra que ele ficava vibrando ali. Ele trazia luz, é como se tivesse lâmpadas ali para
os socorristas irem lá e conseguirem tirar os espíritos que estavam presos dentro dos escombros, mesmo no plano espiritual, porque tudo isso passou para o plano espiritual, estavam aprisionados no desespero, e os socorristas não conseguiam enxergar as pessoas que tinham desencarnado lá, né? E quando esse membro da equipe falava os mantras, ele trazia luz para aquela região e as pessoas conseguiam ir lá, os socorristas, conversar com o espírito que estava em desespero, que estava as pessoas estavam em desespero, as pessoas que tinham desencarnado achavam que ainda estavam se afogando, né? Presas nos escombros, na verdade já tinham desencarnado, não estavam mais presas, mas a mente deles ainda estava naquela situação. Por que eu falo isso? Porque o poder do mantra. Então, quando você recita o mantra, você vai quebrando certos padrões mentais que hoje a gente tem, recebe toda hora. A gente tem que quebrar esses padrões mentais. E o mantra, esse mantra eu achei perfeito, né? Primeira coisa, o mantra fala: eu me amo, eu me amo. Por incrível que pareça, o Ocidente, a forma que a sociedade hoje se interage, nem a gente perdeu a capacidade de nos amarmos, né? Mas não quero me estender aqui. Peço desculpas. Uma coisa leva a outra. Mas só quis fazer um adendo sobre o mantra, foi falado logo no início. É poderoso o mantra. O mantra é poderoso. Você cria na sua mente uma afirmação positiva e emana isso para o universo e o universo se desenvolve. Tá bom? Agradeço a todos que vierem a assistir esse vídeo. Espero que seja útil realmente a todos. Gratidão, um abraço, um beijo no coração a todos. Um abraço mesmo, um abraço. Um abraço. Um abraço. Mas quando a gente não consegue ter um abraço. Um abraço, trocar energia. O reiki se põe ali com as mãos e passa energia pelos chakras das mãos. Na verdade, se passa por todo o seu corpo. Você está passando energia. Imagina o poder de um abraço. Certo? Gratidão a todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Gratidão.